Pastor Miquel esteve em Botucatu junto com a pastora Gisele, no dia 21 de fevereiro. Nós estamos na segundo mês, orando pela nossa nação, restaurando os guerreiros de oração na nossa nação. Hoje é dia 8, daqui 20 dias, dia 28, além de ser o aniversário espiritual, o nascimento da nossa igreja a nível mundial, onde começou aqui. Nós também vamos estar recebendo muitos pastores, líderes. Provavelmente o apóstolo Avalnice vai estar aqui sábado, das 14 às 18. São 4 horas de oração e intercessão. Eu já estou aqui com a estaca, é um prego, aonde Deus vai direcionar isso no dia, e nós vamos cobrir toda a nossa nação nessas reuniões que vão haver mensais. E eu gostaria de desafiar vocês, queridos, neste dia, desmarque tudo. Desmarque compromissos, desmarque trabalho, desmarque qualquer coisa, para você estar aqui, interceder pelo Brasil, interceder pela nossa nação. Nós nem imaginamos, nós vivemos numa terra abençoada. Uma terra abençoada. Mas nós precisamos continuar cobrindo a nossa nação brasileira, para que os desígnios de Satanás não prevaleçam sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. Como é importante nós escondermos a pátria brasileira aos pés de Cristo e colocá-la no altar para que o propósito de Deus se cumpra. Então, queridos, gostaria de aproveitar este momento e fazer essa convocação para que nós estivéssemos aqui no dia 28 para um tempo de unção, de poder, de autoridade e de oração e de intercessão sobre a nossa nação. Deus abençoe em nome de Jesus, pastores, amém? Podem se sentar, queridos. Aleluia. Graça e paz. Não ouvi, vou falar de novo, dá uma outra chance. Graça e paz. Amém. Bom dia, queridos. Deus abençoe. Hoje as crianças vão permanecer aqui conosco. Queria pedir aos papais que nos dessem todo o apoio aí para que elas pudessem também ser ministradas nessa atmosfera aqui presente no nosso culto. Todos os domingos, obrigado, Márcio. Todos os domingos nós temos nossas classes para as crianças serem ministradas, que é aceleração em meio ao caos. Vamos repetir isso juntos? Diga: aceleração em meio ao caos. Eu quero compartilhar um pouquinho hoje com vocês que Deus, Ele aproveita todas as oportunidades para acelerar processos nas nossas vidas, em todo momento. Quero ler alguns versículos, começando por Romanos capítulo 8, versículo 28, versão ARA. Um versículo que nos remete ao cuidado de Deus, dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O próximo texto que eu quero ler está em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, também nessa versão, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. E mais um que está em Mateus, capítulo 28, versículo 6 ao 8, diz assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Pai, nós oramos nesta manhã e declaramos que o Senhor encontra em nossas vidas e em nossos corações eles abertos para ouvir e entender, compreender e praticar a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Querido Espírito Santo, que ela não volte vazia sem antes cumprir o seu propósito. Nós cremos que o Senhor
com todo o seu cuidado, nesta manhã nos ministrará de uma forma profunda e individual, para que nós possamos viver o propósito que Deus tem para nós, nesta terra e nesta geração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Irmãos, nesses últimos dias, eu vivi algo assim que particularmente eu nunca imaginei na minha vida. A Bíblia diz que, lá em Êxodo capítulo 33, que Moisés, ele amava a tenda do encontro. Ele desejava estar na tenda do encontro. Pastora Fernanda já orou aqui pelas mulheres. A propósito, quero parabenizar todas as mulheres neste Dia Internacional da Mulher. Mas na hora que ela estava orando, o que antecedeu isso, ela compartilhou que neste mês de março, as devocionais estão focadas sobre oração, sobre intercedermos. E justamente neste mês que nós vamos estar recebendo aqui, como já oramos, várias pessoas para estar intercedendo de uma forma profética pela nossa nação. E Moisés amava essa tenda de oração, essa tenda de encontro, fora do acampamento. Deus chamava Moisés para sair fora do acampamento que ele estava com o povo, para ter um tempo a sós com Deus. E ali ele se retirava para falar com Deus, e o Senhor falava com ele, diz a Bíblia, face a face. A Bíblia diz que Deus falava com ele como quem fala com o seu amigo, olhando nos olhos. Lindo mesmo, queridos. Nós precisamos ter esse nível de intimidade com Deus, queridos. Esse nível de intimidade de olhar nos olhos do Senhor na tenda do encontro, para observar e entender o que o coração de Deus está dizendo, para que a gente não seja confundido, para que a gente não seja, queridos, lubridiado, enganado, no momento que nós estamos vivendo em vários aspectos. Mas para isso nós precisamos desejar esse lugar de encontro. Assim como Jesus, em vários momentos do seu ministério, ele se retirava para lugares desertos, afastando-se da multidão para ouvir o que o Pai tinha a lhe dizer. Meu Deus, será que Jesus precisava se afastar? Ele era Deus, ele tinha toda uma percepção do que Deus falava. Ele e o Pai eram um, mas mesmo assim, não precisando de oração, ele amava se afastar para estar a sós com o Pai, para que pudesse entender o que o Pai estava querendo trazer para a vida dele, o ministério dele, a vida familiar dele. E eu senti, queridos, que essa viagem a Israel seria, para mim, algo assim, algo dessa forma, uma espécie de tenda de encontro, um lugar de deserto, de reclusão, um tempo separado para ouvir a voz de Deus em meio a tantas mudanças, como eu acabei de falar. As pessoas que andam mais perto de mim, aliás, tenho vivido um tempo tão intenso que até os que estão perto não estão tão perto. Mas quem anda perto sabe quantas mudanças eu estou vivendo em todos os aspectos na minha vida. Pessoal, familiar, em todas as áreas. E eu não fui a turismo, querido. Deus é testemunha disso. Eu fui responder a uma convocação de Deus para estar a sós com Ele, para ouvir a voz dEle. Mas de repente, esses de repentes, queridos, nas nossas vidas, às vezes mudam todo um ambiente nosso. Esses de repentes, nós precisamos estar preparados a eles. E esses de repentes podem ser bons, e esses de repentes podem também serem ruins. Nós não sabemos quais são os de repentes que pode acontecer nas nossas vidas. E diante de tudo isso, de repente, nessa busca, nessa vontade de tenda do encontro, de estar com o Senhor, esse cenário de reclusão, ele acabou de se misturando com um cenário de caos, com um cenário de guerra.
E você vai para ficar em silêncio, para se trancar com Deus, para estar em um ambiente quieto e de repente ao seu exterior, tudo começa a ficar abalado. Dá uma impressão de que parece que o propósito pelo qual você tinha ido, já não era tanto o propósito pelo qual você está vivendo naquele momento. E em meio, queridos, desse tempo, em que eu buscava esse silêncio com Deus, começaram a surgir o quê? Já disse a vocês, sirenes de alerta, começaram a surgir as notícias de ataques, começaram a surgir as ameaças de conflitos envolvendo Israel, Estados Unidos, Irã, outras nações. Começaram aqui voos sendo cancelados, aeroportos sendo fechados, espaço aéreo trancado ali em outras nações e principalmente uma incerteza de voltarmos para casa, sem saber o dia, hora, momento. E eu fui para Israel, queridos, para esse lugar de intimidade com o Senhor, e Deus me encontrou num cenário de tensão ou tensões entre as nações. E lá estou, no momento para estar a sós, no momento de estar tranquilo, no momento de estar sossegado, de repente eu me encontro num cenário de tensão, num cenário de onde as nações estavam em conflitos, e foi neste momento para mim, queridos, como que se Deus unisse as duas realidades ao mesmo tempo. Qual realidade? De um lado, o chamado para estar trancado com Ele, ouvindo a sua voz. Do outro lado, um barulho no mundo de guerra, em aceleração, em mudança, coisas rápidas acontecendo. Não dava tempo de você acompanhar as notícias, você estava vendo uma coisa, já tinha acontecido outra. E foi como que se Deus estivesse, como eu disse, unindo essas duas realidades naquele momento. E queridos, foi exatamente ali em meio a essas duas coisas, silêncio com Deus e o barulho entre as nações, que o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração. O Espírito Santo me ministrou profundamente em meio a essas duas situações. Momentos que você pode estar nesse lugar, nessa tenda de encontro, ouvindo a voz do Senhor, tendo um tempo de intimidade com Ele, e ao mesmo tempo, do lado de fora, você está vivendo um conflito, guerras e tantas coisas. E ali, como nós estamos vivendo esse ano de aceleração, Deus me falou algo muito pessoal e particular. E eu estou aqui, queridos, nesta manhã como apóstolo, como profeta de Deus, para transmitir isso a nós nesta igreja. Deus me disse, a aceleração que eu estou liberando não é ausência de crise. Escute isso. A aceleração que eu estou liberando não é ausência de crise. É a minha voz sendo ouvida mesmo no meio da crise. Não importa, queridos, o que esteja acontecendo, a nossa vida ou a nossa volta, Deus nunca deixou e deixará de ser Deus. E Ele vai cuidar de nós o tempo todo. E Deus continuou me dizendo que a aceleração não é um caminho sem imprevistos. A aceleração não é um caminho sem imprevistos. E Ele me disse, é o meu propósito, avançando mesmo em meio aos imprevistos. Ou seja, em meio a tudo o que pode acontecer, queridos, na sua vida, de hoje para amanhã, Deus vai continuar acelerando o que Ele tem que acelerar, para que o propósito dEle se cumpra sobre você. Não tenha medo, não se preocupe. E é exatamente sobre isso, queridos, que eu quero falar com vocês nesta manhã. A aceleração em meio ao caos. É quando Deus usa os imprevistos para cumprir os seus planos.
E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre a aceleração de Deus. Não significa ausência de crise. A aceleração de Deus não significa ausência de caos, de guerra, de dificuldades. Muita gente, queridos, pensa que se Deus está acelerando, tudo vai ficar fácil. Se Deus está acelerando, não vai ter luta. Se Deus está acelerando, não vai ter oposição, não vai ter aperto, não vai ter dificuldades. Mas não é verdade. A Bíblia diz, a Bíblia mostra exatamente outra coisa. Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, você vai perceber que Israel, ele havia acabado de sair do Egito. Com uma mão poderosa, Deus havia tirado aquele povo na Páscoa e levou aquele povo para um tempo novo. Deus acelerou diante de tudo aquilo que estava acontecendo, aquela saída. E logo, o que acontece? Eles encontram diante deles um mar vermelho pela frente. Isso está em Êxodo capítulo 14. Uau! Diante daquela situação, que eles olhar para trás, o exército egípcio vindo, olhar para frente, um mar diante deles, e eles disseram, uai, Deus tirou a gente de lá para quê? Para morrer. Acelerou para quê? Para a gente morrer aqui. E Deus, de repente, então, Ele prepara uma saída para aquele povo. A Bíblia diz que Davi é ungido como rei, e naquele momento anos passam, e enquanto ele não se torna rei, ele viveu a vida dele com essa insígnia profética de que ele era o que Deus estava dizendo que ele era, mas a vida dele, até ele se tornar rei, o que ele passou fazendo? Fugindo de Saul. Lutas, dificuldades, momentos difíceis na vida dele, está lá em 1 Samuel capítulo 18, até o capítulo 24 você vai ver toda essa história. A gente olha um pouquinho mais, José, ele estava no Egito, recebe sonhos sobre uma grandeza que Deus estava revelando sobre ele, algo tremendo e poderoso que ia acontecer. E logo depois o que acontece? José traído pelos seus irmãos, vendido, preso, passa 13 anos, eu imagino, Senhor, cadê a aceleração? Cadê o... Você vai encontrar isso lá em Gênesis capítulo 37, 38 e 39. A promessa, queridos, ela não impede o processo. Guarde isso. A promessa de Deus não impede o processo. Em outras palavras, Deus te dá uma promessa, mas você tem que passar pelo processo. Não importa se ele é fácil ou difícil. O importante é você saber que a aceleração, ela não cancela as oposições. Quando Deus vai acelerar um processo, acelerar algo para que a promessa aconteça, as oposições não desaparecem diante da aceleração. As oposições, elas permanecem, porque às vezes a gente acha, não, Deus está acelerando, Deus vai fazer coisa extraordinária, e vai, Deus vai acelerar, e vai, mas queridos, não se engane, que vai ser assim de mão beijada. Tudo existe um processo. Jesus, ele tinha nos avisado no livro de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus sempre nos alertou com isso, queridos. Nós lemos um texto em Mateus capítulo 24, onde ele disse que nós ouviríamos de guerra, de rumores de guerra, nação contra nação, mas que ainda não seria o fim, e sim seria o princípio de um tempo de alerta, mas não tempo de
não para nos desesperarmos diante das oposições, das lutas, do tempo de aceleração que está acontecendo, queridos, na sua vida. Em outras palavras, Deus nos deu um decreto neste ano que Deus vai acelerar as coisas na nossa vida. Deus vai acelerar o crescimento da igreja, Deus vai acelerar as coisas na sua família, Deus vai acelerar tudo isso, e eu creio piamente. Mas de janeiro para cá eu tenho visto tantas oposições, tantas lutas, em todos os aspectos, que às vezes a gente passa a pensar, meu Deus, e a aceleração? Em Israel, Deus me mostrou uma coisa, queridos, que mesmo diante das oposições, a aceleração de Deus não vai parar. Ela vai continuar acontecendo. Houve um momento lá, queridos, um primeiro momento, que vou falar sobre duas coisas, a sirene e o bunker. Contando um pouquinho para você como tudo começou naquele último dia dessa nossa peregrinação, jornada a Israel, dia 28 de fevereiro, nós já estávamos prontos para voltarmos para casa. Era o nosso último dia ali em Israel, o roteiro estava tudo organizado, aliás, muito bem organizado. Pela manhã nós iríamos ao Jardim do Túmulo, ali nós tomaríamos a ceia, depois nós iríamos ao aeroporto. Nosso voo para o Brasil iria sair às 16h30, numa tranquilidade, tudo tranquilo. Tomamos o café da manhã lá no hotel, entramos no ônibus para irmos para esse nosso último ponto da nossa jornada, da nossa peregrinação. O coração da gente estava numa grande expectativa, né? Tínhamos cumprido todo um projeto, um trajeto, tínhamos passado pela Jordânia, visto várias coisas. Entramos em Israel, passamos tudo aquilo, coração cheio de gratidão, cheio de expectativa. Aquela era a sensação, na verdade, de toda a equipe. Tipo, fechamos essa viagem com chave de ouro no Jardim do Túmulo, tomando a Santa Ceia e voltamos para casa. Assim começou a nossa manhã no dia 28. Quando de repente, queridos, o relógio marcava 8h15 aproximadamente, nós entramos no ônibus e ali dentro do ônibus, pronto para sair, a sirene começou a tocar. Primeira sirene. Que barulho horrível. Está aqui. Tocou, queridos, dezenas de vezes, perdemos a conta. Ficou gravado dentro da mente. O barulho daquela sirene, irmãos, é um som que você não esquece. Eu me emociono só de lembrar. Em poucos segundos, o que era um roteiro de peregrinação, virou uma realidade de guerra. É só você estar lá para ver isso, queridos. Falar, compartilhar, eu nunca vou conseguir expressar o que nós vivemos ali. Nós fomos orientados naquele momento a descer do ônibus, voltar imediatamente para dentro do hotel. Fomos conduzidos para esse subsolo do hotel, um bunker onde todos têm, as casas têm um lugar, Israel todinho tem isso aí. E ali naquele bunker com pessoas de vários países. Humanamente, queridos, é impossível não sentir um aperto no coração. Uau! Olhando para aquelas pessoas, no meu interior, as perguntas surgiram: Senhor, o que vai ser agora? Senhor, nós vamos conseguir voltar? Senhor, o que está acontecendo? E ao mesmo tempo, queridos, o Espírito Santo me lembrava: você veio aqui porque eu te chamei. Você está aqui não é para um tempo de se divertir, é um tempo de reclusão comigo. Queridos, quando Deus começou a trazer essa lembrança, sabe, o seu interior recebe um frescor, uma água fresca. A Bíblia, aquilo que o salmista diz: a minha alma clama, minha alma suspira. A tua alma entra num refrigério, numa paz tão grande, que a despeito de tudo que está acontecendo à sua volta, dentro de você é uma calma. E Deus continua dizendo: você está aqui para estar trancado na minha presença. E eu comecei a ouvir, queridos, coisas de Deus, como: a sirene não cancela o meu chamado.
O que você está ouvindo lá fora não cancela o que acontece dentro. A guerra, o caos, não cancela o meu propósito. Queridos, o que Deus tem para você, o diabo não vai roubar. O diabo não vai parar. Não vai cancelar. Porque tem um propósito. Nós precisamos crer nisso. A aceleração, Deus dizendo a mim, não é a ausência de sirenes. A aceleração é a minha presença em você, mesmo quando a sirene está tocando. Quantos aqui já tiveram um dia, queridos, que tudo parecia pronto, tudo caminhando bem, e de repente uma sirene tocou na sua vida? Uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, problema de enfermidade, um financeiro, um problema inesperado. Eu acredito que todos, se eu pedir para levantar a mão, você consegue acreditar, queridos, que mesmo quando a sirene toca na sua vida, Deus continua no controle do propósito que Ele tem para você? Eu creio. O fato de você estar em crise não significa que Deus desistiu de acelerar o que Ele te prometeu. Não estou vendo nada. Deus está fazendo, queridos. Deus está fazendo. A gente não estava vendo nada ali, trancar naquele lugar, mas Deus estava fazendo. Segunda coisa que eu quero compartilhar nesta manhã é que Deus usa os imprevistos para nos levar a experiências que não estavam no nosso plano. Deus usa, queridos, muitas coisas para nos levar a lugares que só Ele quer nos levar. Se tudo tivesse acontecido como nós planejamos, talvez, queridos, eu não tivesse tido algumas experiências que hoje eu entendo o porquê que Deus me queria, não só em Israel, mas também me queria no Egito. Mas isso não estava no plano de Deus, no nosso plano, mas estava no dele. Os imprevistos que saem fora, às vezes, da nossa realidade, queridos, são experiências que Deus também vai acelerar o processo na nossa vida. E nós precisamos entender isso, queridos, como parte do processo de Deus, porque Ele é o dono da nossa vida e não nós. Não somos nós que controlamos a nossa vida, é Ele. Se tudo tivesse acontecido como nós havíamos planejado, voltado no dia 28 de fevereiro, queridos, eu não tinha passado por uma experiência de subir o Monte Sinai. Talvez eu não tivesse subido naquele e outros montes que nós fomos. Talvez eu não tivesse visto, conhecido, pisado em alguns cenários bíblicos como eu pisei. E talvez eu não tivesse sido tão confrontado para depender da voz de Deus. Irmãos, em Israel eu já tinha ido, fiquei 10 dias lá. Deus falou muito comigo naquela terra, nessa experiência, mas os 4 últimos dias, eu fui entender o que é depender da voz de Deus. E se eu não tivesse vivido esse imprevisto, eu não tinha recebido isso. Às vezes Deus vai te levar a um imprevisto, queridos, para afinar os seus ouvidos, para ouvi-lo mais de pertinho. Não é para te matar, te destruir, para acabar contigo. É para afinar os seus ouvidos, para deixar os seus ouvidos mais atentos. A luta que você está passando não é por acaso, tem um propósito. Aquilo que parecia um atraso para a gente, aquilo que parecia um desvio de rota para nós, queridos, se transformou em experiências, novos cenários, novos encontros com Deus que eu nunca imaginava que eu iria viver. Deus pegou o imprevisto
e transformou esses imprevistos, sabe em quê? Numa agenda divina. Uma agenda que Ele preparou, uma agenda que Ele havia programado. E a Bíblia, queridos, nos ensina, nos mostra isso de uma forma muito clara. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz, José, na verdade, diz, quando ele estava diante dos seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Às vezes algumas coisas que parecem mal para nós, queridos, Deus vai transformá-lo em bem para a sua vida, para que o processo dele continue. No livro de Atos capítulo 8 você percebe uma perseguição vem contra a igreja em Jerusalém, o povo que estava ali, a igreja primitiva sendo perseguida, parecia um desastre, e de fato, gente morrendo, gente sendo enfocada, gente sendo queimado, tudo, queridos, acontecendo de uma forma horrível. Sabe o que Deus fez? Deus usou essa dispersão para levar o evangelho a outras nações. Se não tivesse acontecido aquilo, o evangelho tinha morrido ali naquele lugar. Deus usou aquela crise para que eu e você hoje pudéssemos estar ouvindo o evangelho de Cristo aqui onde nós estamos. Deus transforma, irmãos, as interrupções em direcionamentos. Deus transforma os imprevistos em realinhamento. Ele alinha tudo na nossa vida. Houve um segundo momento lá, em que nós percebemos sobre o fechamento do espaço aéreo, e nós vimos ali milagre de Deus começar a acontecer, queridos. Veja como que Deus age no meio do imprevisto. Depois de um tempo de permanência ali naquele bunker, nós fomos liberados, já no primeiro momento, e voltamos para o ônibus, e uma pergunta bem rápida, prática, urgente, nós precisávamos responder. Nós vamos ao Jardim do Túmulo ou nós vamos direto para o aeroporto? E ali, queridos, nosso voo ainda, neste momento, não havia sido cancelado. Ainda estava confirmado para as 16h30. Estava tudo certinho. O nosso coração, claro, havia aquela vontade, pelo menos, como eu disse, de fechar com a Santa Ceia ali no Jardim do Túmulo. E dentro do ônibus, nós conversamos, avaliamos, oramos e decidimos, ok, vamos lá para o Jardim do Túmulo. Pouco tempo depois dessa decisão, queridos, quando o ônibus saiu, veio um comunicado do governo de Israel, onde todos os passeios estavam suspensos. Ninguém mais podia ir a lugar nenhum, e quem estava tinha que voltar. Não havia outra alternativa. Nós, claro, ajustamos imediatamente ali a rota, e vamos para onde? Para o aeroporto. Em direção ao aeroporto, já na estrada, depois de 20 minutos, mais ou menos, de viagem, veio mais uma notícia, ainda mais forte do que a primeira. Qual? Espaço aéreo fechado, não tem como sair nem entrar em Israel, todos os voos estão cancelados, pelo menos pelas próximas 48 horas. Ou seja, não podíamos ir ao Jardim do Túmulo, não podíamos sair do país, as alternativas A, B, e C e D e tudo já foi embora, por questões de horas, já não tinha mais nenhuma alternativa para você. Voltamos para o hotel e ali começou uma longa jornada, queridos, de incertezas. Você imagina, nosso grupo, outros grupos, pessoas, dono do hotel e tudo. Mas nós começamos a ver o agir de Deus já nesse momento. A dona da viagem estava conosco o tempo todo, a dona da empresa da viagem que nós fomos. E ela começou a agir e eu vejo Deus agindo. Ela contatou a sua equipe aqui no Brasil. Nesse momento que as coisas estavam acontecendo, era 3 horas da manhã aqui, não tinha como falar, teve que esperar o dia amanhecer aqui. E buscando uma saída por onde a gente havia entrado, que era pela Jordânia, mas de repente chegou outra notícia que as fronteiras com a Jordânia haviam sido fechadas também, não tinha como sair. E agora,
não mais 48 horas, o espaço aéreo havia sido fechado por até o dia 7 de março. Ou seja, até ontem não poderia sair. Não sei se vocês sabem, ainda está fechado. E hoje é dia 8. Fronteiras fechadas, tudo fechado. Ninguém sabia o que ia acontecer depois dessa data. Ou seja, tivemos ali que tomar decisões, queridos. No meio disso, Deus começou a mostrar o cuidado dele para conosco. E o que eu estou falando? Sobre os imprevistos, que no meio dos imprevistos, Deus cuida de tudo. Em uma conversa com o gerente do hotel, a dona da empresa que estava com a gente, ela conseguiu, humanamente, algo impossível. 2 diárias gratuitas por 48 horas, com todas as refeições incluídas. Queridos, só para você ter uma ideia, no hotel que a gente estava, cada diária custava em torno de $320, sem almoço e janta. Só com o café da manhã. 2 diárias, e agora? Se a gente fica aqui nessas 2 diárias, está incluído. Depois vai ser dia 3, vai ser dia 2. Do dia 2 ao dia 7 são 5 dias. 5 vezes começamos a fazer cálculo. Vai dar 12, 13, 15 mil reais. E aí, o que a gente faz? Queridos, às 13 horas daquele dia, a gente foi relocado para o nosso quarto e eu entendi uma coisa. Quando Deus permite que uma rota se fecha diante de nós, Ele também prepara um lugar de provisão. Deus cuida de nós. Nós temos que crer nisso, queridos. Quantos aqui, queridos, já passaram por momentos em que Deus fechou as portas de trabalho, de relacionamentos, de projetos, e na hora você só viu frustração, atraso, interrupção, mas depois você percebeu que Ele também estava te sustentando de um jeito sobrenatural. Quem aqui já passou por isso? Eu já passei por isso. Assim eu me vi naquele lugar. Você consegue crer, queridos, que se Deus está fechando alguma rota para você hoje, Ele também está preparando uma provisão para que você viva esse processo. Não se preocupe com portas que às vezes se fecham diante de nós, porque Deus vai cuidar de nós. E aqui entra, queridos, de novo esse contexto da reclusão, por qual Deus me chamou, ou havia me chamado para estar lá. Eu fui para estar com o tempo trancado com o Senhor, e eu pensei que esse lugar de reclusão seria algo tranquilo, seria algo silencioso, seria algo previsível. Mas Deus me mostrou que a verdadeira reclusão com Ele não depende do ambiente externo, é interna. Não depende das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Queridos, Ele, ou essa reclusão, a reclusão, ela acontece quando o nosso coração é recolhido, separado, trancado nele, mesmo em meio ao caos. A reclusão é isso. Não importa a agitação, o caos, a guerra à sua volta. Você pode viver um tempo de paz internamente com Ele, trancado com Ele e ouvir a sua voz. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje, queridos, é que a aceleração de Deus, ela muda o ritmo da nossa história. Às vezes, quando Deus quer acelerar alguma coisa na sua vida, Jeremias, para você, Ele muda o ritmo da sua história. Deus está te dizendo isso hoje. Quando Deus decide acelerar, Ele muda o nosso ritmo, queridos. Ele faz em dias o que levaria anos. Deus vai fazer isso em você. Em meses, o que você imaginava que levaria décadas. Na Bíblia, queridos,
Você vai perceber que em poucos dias Israel vê o Egito derrotado, Israel vê o Egito ali derrotado. Um povo que estava escravizando o povo de Israel há tantos anos, em questões de segundo, Egito fica submerso. Pelo menos todo o exército. E o povo passa o Mar Vermelho. A Bíblia fala que em 7 dias de obediência, os 7 dias de obediência, os muros de Jericó caíram. Nós estivemos em Jericó, queridos, não existe mais nada lá. Uma cidade palestina, uma cidade que não crê em Deus. Em uma única noite, a Bíblia diz que Pedro é tirado da cadeia, da prisão. O que é isso? Deus muda o ritmo da nossa história. Em pouco tempo você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor e sai de ser perseguido, de um perseguidor, para ser um propagador de todas as nações, o Evangelho de Cristo. Amós 9,13, queridos, nos diz algo muito importante. O que lavra alcançará o que cega. Processos encurtados. Eu creio que Deus pode mudar o ritmo da nossa vida quando Ele quer acelerar alguma coisa. Isso aconteceu comigo, queridos, em Israel. Deus mudou o ritmo todo, de tudo que estava acontecendo para acelerar algo. Joel capítulo 2, versículos 25, fala de Deus restituindo anos, restituindo o que foi roubado, o que foi cortado, o que foi destruído. Nossa jornada, queridos, nossa saída ali de Israel para o Egito aconteceu de uma forma muito rápida. A gente estava no hotel, de repente do hotel para tomar decisões, das decisões para a fronteira, da fronteira para o deserto, do deserto para o Cairo, do Cairo para Frankfurt, de Frankfurt para o Brasil. Assim, ó. Deus fazendo as coisas tão rápidas, tudo em poucos dias, uma aceleração de deslocamento, de decisões, de experiência, e em meio a tudo isso, Deus estava acelerando também, sabe o que, queridos? Ajustes internos aqui dentro. No meio de tudo isso, Deus estava acelerando algo aqui. Tenho certeza, queridos, que nesta viagem Deus acelerou pelo menos alguns anos na minha vida. De experiência, de tempo, de percepção espiritual, de ouvir a voz. A aceleração verdadeira, queridos, não é só de acontecimentos, disso que eu estou falando. A aceleração verdadeira na nossa vida é de ouvir Deus mais rápido, de obedecer mais rápido e de você alinhar as coisas mais rápido. Nós precisamos, queridos, em meio a todas as lutas, dificuldades, ser acelerado nisso, perceber rapidamente o que Deus está falando, obedecer rapidamente o que Deus está dizendo e alinhar o que tem que alinhar rapidamente dentro de nós. E eu pude perceber, queridos, que em meio a tudo isso, esses ajustes internos me ensinou mais dependência, mais sensibilidade, mais consciência da presença dEle na minha vida. Tudo isso em minutos, em pouco tempo. É por isso, queridos, que Ele nos chama e sempre vai te chamar para momentos de reclusão com Ele, porque Ele quer acelerar não só as coisas que estão ao seu redor. Não é só as coisas, queridos, só trabalho, só família, não. Deus quer acelerar principalmente o nosso coração, para estar mais sensível para Ele. Mais rápido para obedecer. Mais rápido para entender o que Ele está falando. Mais rápido para você tomar decisões acertadas nele. O que levaria anos, queridos, para a gente tomar decisões. Deus vai, nesse tempo de aceleração, fazer com que isso seja rápido na sua vida. Tenho mais 2 pontos para compartilhar. E esse quarto é que quem anda com Deus,
vive livramento que não aparecem em planos. Se você está com o Senhor, queridos, Deus vai te livrar. Deus vai cuidar de detalhes. Uma das coisas mais marcantes dessa viagem foi perceber o cuidado de Deus nos detalhes. Queridos, eu digo isso porque decisões que pareciam nossas, ali, hoje, nós vemos que foram direções dele, Deus nos dando. Quando a gente tem essa percepção rápida, você vai perceber que Deus vai te dar tomadas de decisões, e depois você vai ver que foi realmente Ele que pediu para você fazer aquilo. Caminhos, queridos, que se fecharam na hora certa, no momento certo, portas que se abriram numa hora certa, livramentos que talvez a gente nunca entenda completamente o que aconteceu aqui na terra. Nós vimos o cuidado de Deus nessa viagem. O Salmo 121 diz que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Esse versículo se fez tão real, queridos, na minha vida nesses dias. Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quero contar só mais uma parte da nossa viagem, parar por aqui. As noites que nós vivemos, queridos, as sirenes, um míssil, um sinal, o Sinai e a nossa saída pelo Egito. Veja, depois que nós fomos relocados naquele quarto, naquele dia à tarde, aquele dia, aquela noite foram muito intensos para a gente ali. Foram muitas e muitas vezes sirene tocando, descendo para o banco e voltando para o quarto, dia e noite dessa forma, sem dormir. Atenção, e assim foram, queridos, na verdade, esses 2 dias de muita atenção. Em uma dessas noites, enquanto a sirene começou a tocar, eu estava no quarto, teve que rapidamente levantar, eu abri a janela e aquele barulho, eu filmei, está no meu Insta isso. Só que eu não podia ficar filmando até o final, e eu já desci na escadaria, estava no 3º degrau, não pode usar elevador. Quando eu cheguei do outro lado, descendo a escada, eu tive a oportunidade de ver algo que eu nunca imaginava que eu veria. Um míssil que tinha sido lançado, lançado por Israel, para interceptar os mísseis do Irã, passando por cima de nós, assim, no nosso hotel. E eu filmando aquilo, se você entrar lá você vai ver. Queridos, quando eu consegui filmar aquele míssil cruzando o céu, naquela hora a sensação humana era muito clara. Poderia ser diferente. Poderia ter sido outra coisa. Mas ao mesmo tempo, algo no meu espírito dizia: tem guerra em cima, mas tem livramento sobre você. Queridos, como é importante quando Deus acelera algo dentro de você e você consegue sentir essa direção, essa paz de Deus. E ali eu percebi que o Deus que eu havia ido buscar em reclusão, o mesmo Deus estava nos guardando em cada detalhe, nossa saída, nossa entrada. No início do 2º dia, lá naquele lugar, a dona da agência, junto com toda a equipe aqui do Brasil, conseguiu algo que se tornou a nossa rota de saída. A única fronteira aberta com o Egito, com Israel, era o Egito, e por ali nós saímos. Era a única porta, não tinha outra porta. Claro, havia um custo alto, todos os gastos da saída pelo Egito, até a chegada, nós tivemos que bancar tudo isso, por nossa conta. E nós tivemos que tomar uma decisão, ficar em Israel, esperar até o dia 7, na incerteza que se realmente vai fechar, vai abrir ou não. Se tivéssemos ficado, estaríamos lá até hoje, porque não sabe quando vai abrir. E a outra alternativa, sair pelo Egito, pela única rota aberta, assumindo todos os riscos, porque de Jerusalém até Eilat, na fronteira, 7 horas de viagem, e míssil voando para cima e para baixo.
E nós, queridos, oramos, avaliamos e decidimos, vamos sair pelo Egito. Olhando hoje para trás, queridos, nós vemos que foi a escolha certa, guiada por Deus. Deus nos guiando, por quê? Porque nós não teríamos condições de manter hotel, despesas, tudo aquilo naquele lugar. Não sabíamos se o espaço aéreo realmente voltaria a funcionar a partir do dia 7. E como todos sabem, a guerra continua até hoje. Só Deus sabe quando vai terminar. Trump já disse que quando ele entrou nessa guerra, na cabeça dele estava que que essa guerra iria demorar pelo menos 7 semanas. Não sei se vai ser ou não, mas foram horas cansativas, queridos. Cheias de oração, de atenção às notícias, a certeza que Deus estava nos guiando. E ali na hora que nós chegamos na fronteira, mais 2 horas, todo o trâmite de sair, burocracia de sair de Israel, burocracia para entrar no Egito. Depois mais 3 horas de viagem até o hotel, pelo deserto da península do Sinai, que são 65 mil metros quadrados de montanha, deserto, só isso. 6,5% da terra, do território do Egito, é montanhas. E estrada, ali no Oriente Médio, passamos a noite naquele lugar, queridos, e foi nessa noite que eu tive uma experiência que eu nunca tinha planejado em viver, que foi a oportunidade de subir ao Monte Sinai. Queridos, isso não estava nos meus planos. Para mim mesmo havia muitas limitações para isso acontecer. Como muitos sabem, questão da minha coluna, sem condições de fazer isso. Tempo de subida e descida, 7 horas e meia para subir e descer. 12,6 quilômetros de caminhada. Todo o percurso ali, queridos, cansaço, imagina da nossa viagem, tensão. 2.285 metros acima da altitude. 3 graus negativos lá em cima, com uma sensação térmica de 7 graus negativa. E lá estava a gente. Humanamente não era o melhor dia, nem a melhor condição. Mas eu subi, irmãos. E eu vou dizer uma coisa a vocês, lá em cima, naquele ambiente tão hostil para o meu corpo, foi um dos momentos mais gloriosos espiritualmente na minha vida. Ali no Monte Sinai, onde Moisés teve encontros tão profundos com Deus, onde ele recebeu os mandamentos. Depois de sirenes, de bunker, de mísseis, eu pude experimentar algo muito claro, que acima de todos os desafios da nossa vida, acima de todas as lutas, acima das guerras que você está vivendo, acima do cansaço, acima das tribulações, vale a pena subir um monte para encontrar o Senhor. Irmãos, suba o monte. No momento da luta, da dificuldade, no momento que o corpo não está dando mais, no momento do frio, no momento que não dá, que você não tem mais força, suba um monte. É nesse lugar que você vai ter as respostas, os momentos que você precisa ter com Ele. Ah, pastor, eu não tenho força, não vou subir um monte. Está muito frio, não vou subir o monte. É muito alto, não vou subir o monte. Estou cansado, não vou subir o monte. É difícil, não vou subir o monte. Irmãos, é nessas horas, suba o monte. Suba o monte para ouvir a voz de Deus. Suba o monte para estar perto dEle. Dali, queridos, nós descemos pela manhã. Chegamos ali de manhã por volta das 8h30. Saímos 1h. Seguimos rumo ao Cairo, capital do Egito. E na viagem, queridos, no Cairo, nós passamos por um canal chamado Canal de Suez. Alguns aqui devem conhecer e saber, uma obra impressionante humanamente falando. Você vai perceber que esse canal ele fica no Egito e marca uma divisa entre a Ásia e a África. De um lado está o Egito africano, e do outro lado, o Egito na península de Sinai. Ou seja, dentro do Egito,
o Egito ele é repartido em 2 continentes. E ali no Oriente Médio, ele liga o Mediterrâneo com o Mar Vermelho e ele encurta as rotas dos navios que vão da Europa para a Ásia, evitando dar toda a volta pelo Mar Mediterrâneo. Eles fizeram um canal debaixo, um túnel debaixo desse canal. Queridos, algo impressionante. Mas pastor, por que você está contando isso? Queridos, isso me fez pensar que Deus, Ele abre canais na nossa vida, encurtando caminhos, acelerando processos, quando Ele quer cumprir o propósito dEle na sua vida. Em outras palavras, queridos, todas as experiências que eu fui tendo, terra, território, lugar, Deus ia me mostrando algo. Deus, Ele vai abrir túneis, caminhos, que ao invés de você ficar dando voltas longas por mares mediterrâneos, Ele vai abrir alguma passagem rápida para você ter um encontro com o propósito que Ele tem para você. Não se desespere. Depois de 9 horas, chegamos ali no Cairo, dormimos. No dia seguinte, que eles acordamos 5 horas da manhã, passamos dentro da cidade do Cairo. 25 milhões de habitantes vivem naquela cidade. Conhecemos o rio Nilo. Não vou falar sobre isso hoje. Uma experiência que eu tive. Visitamos as pirâmides do Egito, onde José, queridos, construções milenares, 4.550 anos pisando naquele lugar, coisas gigantescas que mostram que o homem ele só consegue ir com as suas próprias forças até um certo ponto, mas os homens não resolvem os problemas eternos do coração de um homem. Só Deus, só o Pai. Chegamos às 14 horas no aeroporto daquele dia. Seguimos, queridos, até Frankfurt, embarcamos. Depois de 11 horas e 40 minutos, nós chegamos ao Brasil. Irmãos, eu posso dizer com toda a convicção no meu coração, em todo o tempo, tanto individual quanto em grupo, nós estávamos em oração, atentos às notícias, buscando tomar as melhores decisões. E olhando para trás hoje, eu digo que todas as decisões foram 100% guiadas por Deus. Talvez, escute isso, talvez você esteja no meio de um roteiro louco, porque para mim foi isso, irmãos. Nós vivemos um roteiro tão louco, tão esquisito, e talvez você esteja nesse roteiro da sua vida meio louco, sirene, mudanças de rota, fronteira fechada, deserto, subida, descida, subidas íngremes, e talvez você não esteja entendendo muita coisa, como de fato eu não estava entendendo tudo aquilo. Mas, se todo esse processo, se você permanecer em oração, e estar diante dEle, buscando a Deus, você também vai olhar para trás e você vai poder ver que todas as decisões que você tomou, elas foram guiadas por Deus. Mas para isso você precisa estar aos pés dEle. As decisões alinhadas com Deus, queridos, só diante de Deus. Eu quero terminar o último ponto, eu sei que nós estamos com o horário avançado. Queridos, o ano de aceleração não será um ano sem desafios. Escute isso. Mas será um ano de testemunhos e de intimidade. Você vai contar testemunhos e vai ter intimidade com o Senhor nesse ano de aceleração. Como apóstolo, pastor desta casa, eu quero preparar o seu coração neste dia, que o ano de aceleração não significa um ano sem luta, não significa um ano sem guerra, não significa um ano sem imprevistos, não significa um ano sem mudanças. Pelo contrário, as guerras podem aumentar. Escute isso. As tensões podem crescer, cenários podem mudar rápido, imprevistos podem acontecer, mas nunca se esqueça o que está escrito em 1 Pedro 4,12. Amados,
não estranheis o ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Tudo o que pode acontecer, queridos, se Deus levantar, é porque Deus quer te levar a um novo nível de vida. Ele vai te provar, mas a promessa de Deus para nós neste ano é que cada desafio vai se tornar um testemunho na sua vida. Cada imprevisto pode se tornar um atalho de Deus para te levar ao propósito mais rápido. Cada crise pode se tornar um ambiente de aceleração na sua vida. E aqui vai algo importante que eu quero que você grave no seu coração, aliás, no seu espírito. Assim como Deus, queridos, me chamou para esse tempo de reclusão com Ele ali em Israel, eu creio que Ele também está chamando muitos aqui para um tempo de reclusão com Ele neste ano de 2026. Estejam atentos à voz dEle. Não necessariamente vai ser uma viagem, não necessariamente precisa ser em outro país, mas sim um tempo de fechar a porta do quarto. Mas sim um tempo, queridos, de silenciar um pouco as vozes que talvez estejam acontecendo à sua volta, de diminuir o barulho das redes sociais, de diminuir as notícias e de entrar nessa tenda de encontro com Deus para ouvir a sua voz, porque em tempos de guerras, de aceleração, de mudanças, só permanece firme aqueles que estiverem no lugar secreto com Ele, que estiverem no lugar com Ele. Este ano, queridos, um ano de aceleração, mas também será um ano de chamado à intimidade com Ele, como temos visto, um ano de conexões divinas entre os céus e a terra. Deus está chamando alguns aqui para um novo nível de oração. Deus está aqui, queridos, chamando alguns para um novo nível de consagração. Deus está chamando aqui alguns para um novo nível de silêncio diante dEle, para ouvir a sua voz em meio aos imprevistos. Queria que você se colocasse de pé. Quero chamar a equipe, por favor. Queridos, não se disperse ainda. Eu ainda quero orar por você, porque quando eu olho para tudo isso que eu vivi, nesses dias, nessa viagem, esse chamado de reclusão, a guerra, as sirenes, os bunkers, quando eu vivi ali, queridos, aquele míssil passando sobre o hotel, as fronteiras, o Sinai, quando eu vivi o Egito, enfim, o nosso retorno para o Brasil, eu chego a uma certeza: nada fugiu do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus, nem os atrasos, nem as mudanças no caminho, nem as tensões entre as nações, nem o medo que tentam nos abater, pode nos afastar do propósito de Deus. Tudo isso, queridos, que eu passei, tudo que nós passamos, coopera para experiências mais profundas com Ele, para um entendimento maior sobre o tempo profético que nós estamos vivendo nesta geração. Tudo coopera para uma palavra específica para a igreja de Cristo neste ano de aceleração. E eu quero declarar, feche os seus olhos nesta hora, eu quero declarar sobre a tua vida nesta manhã, declarar sobre a tua casa, declarar sobre a nossa igreja. 2026 será um ano de Deus, em que Ele vai acelerar sim os propósitos dEle na sua vida, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às crises e imprevistos. Oh, Sharakatarebashaya Ramanaraya, quando tudo, meu irmão e irmã, parecer que saiu do controle, lembre-se, nada saiu do controle de Deus. Ele continua governando sua vida, sua casa, sua família. Ele continua governando as nações, continua guardando os seus. Ele continua guiando nossas vidas, nossa história, por cada passo que damos aqui nesta terra. E eu quero nesta hora, irmãos, repita comigo, diga: quando Deus decide acelerar um propósito, até o caos, a guerra, os imprevistos e a crise passam a servir ao cumprimento da promessa. Você crê nisso? Comece a orar então nesta hora.
Comece a orar, queridos, em nome de Jesus. Se porventura você está passando alguma coisa, em nome de Jesus, quem aqui talvez esteja passando por algumas sirenes na sua vida, quem aqui talvez esteja passando por mudanças na sua rota, se tem alguém aqui que sente que Deus está chamando você para um lugar mais alto, no monte de intimidade, se tem alguém aqui que talvez está tendo até um pouco de medo do futuro, daquilo que está diante de você, eu quero que você, onde estiver, venha aqui à frente nessa hora, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus, quero abençoar você, eu quero orar pela sua vida nesta hora. Se você está passando por sirenes, por crises, por dificuldades, por momentos de tensão, na sua família, nas suas finanças, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, ou no seu ministério, confusão, interrupções, ou se você está sentindo uma fraqueza espiritual, vontade de desistir, pensamentos que às vezes vêm no seu coração, meu irmão e irmã, eu quero orar pela sua vida nesta manhã, porque Deus, Ele vai fazer com que tudo isso que você está passando, seja meios pelo qual Ele vai cumprir o propósito na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero orar nesta hora e declarar isso, sobre aqueles que estão aqui à frente, Senhor. Deus dos céus e da terra, o Senhor acelera o seu propósito em meio a tudo isso que cada um desses irmãos esteja passando, seja problemas financeiros, familiares. Senhor Deus, coloca as tuas mãos, vem nesta manhã, Senhor, e abre rotas, abre túneis, acelera os processos, cumpra o seu propósito sobre a vida de cada irmão que está aqui à frente, Deus. Eu creio que nada fugiu do controle de Deus, e que tudo que cada um está vivendo e passando, coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que estão na tua mão, naqueles que estão, Senhor, ao teu lado. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada vida, cada família, cada história aqui representada. Nós reconhecemos que vivemos sim tempos de caos, de guerra, de crise, de imprevistos, de mudanças rápidas, mas reconhecemos também que o Senhor continua assentado no trono de glória, de poder. Hoje, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço aqui neste lugar, acelera processos de cura, acelera, Senhor, processos de restauração, acelera, Senhor, respostas, acelera, Senhor, os realinhamentos espirituais, acelera os sonhos que o Senhor mesmo plantou no coração desses irmãos, e em nome de Jesus, ao mesmo tempo, nos chama, Senhor, nesta manhã, para mais perto de Ti. Leva-nos para esse lugar secreto, para a tenda do encontro, para um lugar de reclusão contigo, Senhor. Que 2026 seja um ano de aceleração, sim, mas também um ano de intimidade, Deus, de ouvir a Tua voz em meio às tempestades. Eu profetizo nesta manhã que o que precisa acontecer, Senhor, vai acontecer. Que o que parecia atraso, Senhor, vai se tornar em atalhos para a vida desses irmãos. Que o que parecia o fim vai se tornar o recomeço. Que o que parecia derrota vai se tornar testemunho. E nós declaramos juntos nesta manhã, meu Deus, nada fugiu do Teu controle, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.